amigos e irmãos, está começando mais um culto ao Senhor. Nós glorificamos a Deus pela tua vida e louvamos ao Senhor pela oportunidade de buscarmos a presença dEle. Bom, eu quero dizer a você que diante desse período em que a igreja está vivendo o tempo do isolamento social, nosso meio de comunicação, nossa forma de nos encontrarmos tem sido por intermédio do Facebook, da Igreja Cristã Novo Tempo, também através da rádio ICNT Gospel. Nós temos agora um canal no YouTube e o endereço é Igreja Cristã Novo Tempo. Chegando lá, quando você for no Facebook procurar, quando você for no YouTube procurar o nome da Igreja Cristã Novo Tempo, é possível que você encontre outras igrejas também com o mesmo nome. Porém, uma forma de você ter a certeza de que somos nós é através desse logo que está aqui. Basta você escrever Igreja Cristã Novo Tempo e você confirmar através desse logo. Se é ele mesmo que está lá. Se você vê esse logo, então é da Igreja Cristã Novo Tempo. Entre lá, compartilhe, se inscreva no canal da Igreja Cristã Novo Tempo, pois através da sua inscrição, isso nos ajuda muito, ajuda-nos a pregarmos o Evangelho de Cristo. Então, você que quer compartilhar, além de compartilhar no Facebook, porque eu louvo a Deus, tenho tido muitas... fui informado, de maneira graciosa que muitas pessoas têm feito sala de vídeo, têm compartilhado com outros irmãos, e algumas pessoas têm dito que tem sido muito edificada através do culto, através daquilo que tem sido transmitido pelo Facebook da Igreja Cristã Novo Tempo, pela rádio ICNT Gospel e agora também pelo YouTube. Então eu peço a você essa contribuição. Algumas pessoas perguntam: pastor, de que maneira nós podemos contribuir com a igreja? Eu tenho 2 pedidos indispensáveis. Um é a tua oração, porque tudo isso acontece unicamente para que o Evangelho seja pregado. Esse é o objetivo único: pregar o Evangelho. O objetivo da igreja é se esforçar para transmitir o culto através da rádio, através do Facebook, através do YouTube, é anunciar o Evangelho de Cristo. Tem um povo reunido, tem um povo por trás de tudo isso. E esse povo, eles ajudam a custear tudo o que acontece através da Igreja Cristã Novo Tempo. Então você que quer contribuir, tem algo indispensável que eu peço para você: a tua oração. Ela é muito importante, pois a oração, nós sabemos que ela é a ferramenta do cristão, a ferramenta para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Uma coisa é uma pessoa ouvir uma bela voz, uma linda voz, ou ouvir uma pregação. Outra coisa é ela ouvir a voz de Deus. É bem verdade que muitas vezes as pessoas ouvem a voz de Deus, mas os corações estão endurecidos. E através da oração existe um mover
que nós não temos noção da forma que tudo isso acontece. Nós só conseguimos perceber que após orarmos, a gente analisa, observa e percebe Deus operando. Então, a tua oração, ela é especial, ela é indispensável para nós. Ela é indispensável para a Igreja Cristã Novo Tempo, mas ela é indispensável para a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, a qual a Igreja Cristã Novo Tempo faz parte. Nós não acreditamos ser uma igreja melhor, não haveria nenhum benefício se tivéssemos interesse em criarmos uma empresa ou olharmos para alguém como um concorrente. Isso seria muito pequeno para quem quer anunciar o Evangelho de Cristo. Nosso objetivo é sermos mais uma voz de Deus para falar ao coração das pessoas. Sendo assim, nós contamos com a tua oração. A outra forma, que geralmente eu peço para as pessoas que querem contribuir, é através do teu ato de compartilhar, falar para outras pessoas que gostariam de ouvir o Evangelho de Cristo. Compartilhe. Esse é um ato importantíssimo para os cristãos. Quantas coisas nós assistimos, acompanhamos nas redes sociais, são tantas coisas, acontecem tantas coisas, e as pessoas ouvem, assistem, seus corações são impactados por alguma coisa o tempo todo. Olha que privilégio você tem de ter mais um canal para anunciar o Evangelho de Cristo. Então compartilhe o link da rádio icntgospel.com, compartilhe o Facebook e compartilhe também o canal do YouTube, que é Igreja Cristã Novo Tempo, esse logo aqui, tá? E se inscreva no nosso canal, é o que nós pedimos para vocês, e curta a página da igreja. Bom, sendo assim, eu quero também informar que os nossos cultos acontecem todas as terças e as quintas às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Para aqueles que não sabem o que é, de repente não teve nenhuma experiência com igreja, com os rituais ou a liturgia da igreja evangélica, mensalmente nós temos um tempo em que nós ceamos a Cristo. E fazemos isso porque é uma ordenança de Cristo, não é uma invenção de uma igreja. A ceia do Senhor, ela acontece não porque alguma igreja inventou, não. Ela não é um mandamento exclusivo de igreja alguma. É um mandamento de Cristo para a sua igreja. A sua igreja, que está composta por pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas tais espalhadas pelo mundo e também em várias igrejas. Sendo assim, no próximo domingo, às 10 da manhã, nós iremos cear o Senhor. Eu quero dizer para você, que é da Igreja Cristã Novo Tempo, você que de repente não ceou, não sei, né, que a nossa forma de cear no próximo domingo será igual às outras estratégias, as outras formas possíveis que nós temos visto as igrejas fazerem, que é em casa, os irmãos separam um tempo, oram ao Senhor, reservam ali, deixam o pão, o suco de uva, e quando estivermos juntos em momento como esse aqui, nós iremos cear.
E a Bíblia diz que no momento da ceia, esperai uns pelos outros. Sendo assim, juntos, no mesmo momento, nós iremos cear ao Senhor. E Deus certamente se alegra, porque mesmo diante da distância física, pois não podemos ir até a igreja, o espaço físico do templo, nós estamos aqui, nós estamos juntos, unidos, para adorar e bendizer ao Senhor. Vamos orar e nós vamos meditar na palavra de Deus. Amado Deus e soberano Pai, quero agradecer a Ti por essa noite especial, essa terça-feira que o Senhor nos oferece, que o Senhor permite que nós nos reunamos mais uma vez na Tua presença. Pai, quero pedir a Ti que venha visitar cada irmão que nesse momento está conectado, seja por intermédio do Facebook ou da rádio. Quero pedir que o Teu Espírito Santo vá de encontro com o coração dele, que a Tua palavra possa operar aquilo que os nossos corações necessitam. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa as nossas ausências, a nossa passividade muitas vezes diante dos desafios que se colocam na nossa frente e aqueles que foram ordenados pelo Senhor. Que nessa noite possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito a uma nova atitude, a uma nova caminhada, a uma nova postura nesse mundo, pois o tempo que recebemos é esse, é o agora, é o já. Então nós pedimos a Ti, Senhor, conduza as nossas vidas, fala através da Tua palavra, pois nós carecemos dela. Nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora, no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 43 ao versículo 48. E o tema está aí na sua tela. A virtude de uma fé verdadeira. A virtude de uma fé verdadeira. Vamos para a leitura. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé salvou. Meus irmãos,
muitas pessoas foram curadas por Jesus. Nós sabemos que no ministério de Cristo, ele curou paralíticos, muitos paralíticos, cegos, ele curou leprosos, enfim, expulsou muitos demônios. Muitas pessoas foram. A tua fé te salvou e não a tua fé te curou. Existe uma virtude na fé que é verdadeira. Vejam que não foi todas as pessoas que ouviram Jesus dizer para elas isso que ele disse para essa mulher. Ele também disse para outras pessoas: vá, pode ir, a tua fé te salvou, a tua fé te curou para alguns. Mas é interessante nós pensarmos no que está por trás, no que compõe a vida de uma pessoa que tem o privilégio de ouvir Jesus dizer: vá, a tua fé te salvou. Aqui nós estamos diante da história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, na época, uma mulher dessas condições era considerada uma mulher imunda. Existia uma ideia cultural, inclusive, existia um padrão na cabeça das pessoas em que eles tinham a certeza daquilo que Deus considerava imundo e daquilo que Deus considerava puro. Então, em cima dessa ideia que eles faziam, das escrituras, dos mandamentos, em cima da ideia que eles tinham das suas próprias conclusões, eles acreditavam ter total noção do pensamento de Deus. Jesus teve muitos problemas com conhecedores das escrituras. Muitos problemas. Jesus até disse para alguns: examinai as escrituras, vós examinais as escrituras, pois buscais ter nela o poder de Deus. Mas vocês não querem vir até mim para serem curados. Ou seja, muitas pessoas que vão até as escrituras fazem a coisa certa. Mas no que diz respeito à cura, ser salvo, não é apenas ir na escritura e formar dela um padrão a respeito da ideia que você faz de Deus. Não. Quem conheceu a mente do Senhor? Conhecer as escrituras não significa conhecer a mente do Senhor. Todo aquele que vai até as escrituras, ele precisa ir para permitir com que a sua mente seja reconhecida por ele diante do Senhor. Veja o que Jesus disse para os seus discípulos: observar o que os fariseus falam e pregam. O que eles pregam, vocês devem concordar. Mas o que eles fazem, vocês não devem fazer. Porque existe uma distância muito grande entre um conceito de verdade e mergulhar na verdade. Todos aqueles que mergulham na verdade de Cristo, na verdade do Evangelho, eles se tornam pessoas que estão o tempo todo percebendo algo que eles não percebiam antes. Eles têm a total consciência de que eles não dominam a mente de Deus por conhecer a Bíblia. Então, as doutrinas bíblicas, elas são objeto de busca contínua para que se entenda as profundezas de Deus, profundezas que ninguém conhece, mas que podem mergulhar e o Senhor vai se revelando. Vejam que
além das Escrituras, Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo. Porque há necessidade de ter a presença do Espírito na sua vida, em nossas vidas. É Ele quem nos faz mergulhar nas Escrituras com o coração aberto e saber se encontrar nela, se enxergar nela. Conhecer Deus é perceber quem eu sou diante dele. Se aproximar de Deus se dá como evidência a consciência que temos de que somos pecadores, não merecemos a sua graça, somos falhos. Não podemos de maneira alguma dizer quem entrará no reino de Deus e quem estará de fora. Porque a mente do Senhor ninguém conhece. Mas nós conhecemos as Escrituras. E ela nos ajuda a obedecermos à voz de Deus. Houve um homem rico que ele se aproximou do Senhor e dizendo: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: segue os mandamentos. O Senhor valida as Escrituras. Conheces os mandamentos? E o homem diz: sim, Senhor. E aí Jesus diz algo para ele que está relacionado ao seu coração. Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Porque se você quer um tesouro ainda maior, não basta apenas obedecer aos mandamentos. Não basta apenas fazer aquilo que você acredita ser um padrão rígido e pronto, acabou. Não. Tem a outra parte. Abrir o coração, deixar tudo e me seguir. A obediência e a capacidade de se lançar diante dessa realidade, que é resultado de um impacto verdadeiro acontecido no momento do encontro com Cristo, fará com que essa evidência, fará com que essa virtude da fé verdadeira, ela se manifeste. Vejam, essa mulher havia um bom tempo, ela tinha essa enfermidade, ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, ela tinha se dedicado o máximo possível para ser curada, mas ela não conseguiu solução. Ela não rejeitou a medicina, não. Ela fez o que ela deveria ter feito. Mas vejam que ela chegou caminhando junto com a multidão. Na verdade, dentro dos padrões do contexto da época, ela não poderia nem estar ali. Mas ela foi porque ela tinha uma convicção. A convicção dela era: mesmo que nenhum homem possa solucionar o que acontece comigo, eu tenho alguém. Eu tenho um auxílio. Eu tenho uma esperança. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. Ela ouviu falar dele. E todo aquele que ouve falar de Cristo, se ele ouviu com os ouvidos atentos, se ele ouviu com o coração inclinado, não haverá dúvidas
de que ele irá correr até Jesus. Porque é impossível. É impossível você ouvir falar de alguém que ama, que é misericordioso, que tem poder, que tem autoridade. Alguém que te recebe. Alguém que curou várias pessoas, que beneficiou muitas pessoas. Que aceitou pecadores, que se assentou com eles, que permitiu que eles se aproximassem dele. Alguém que ama de verdade. Alguém que tem solução para dar. É impossível você ouvir a respeito de alguém assim e não ter, no mínimo, a curiosidade de conhecer. Quando não há curiosidade de conhecer alguém especial dessa forma, é porque o coração está em outra dimensão. É bem verdade que existem pessoas que o coração está em outro extremo. E pessoas que o coração está em outro extremo, o grupo de pessoas que ela irá procurar para seguir, que ela terá prazer em conhecer, será um grupo de pessoas que tem o caminho totalmente oposto. Mas aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que realmente querem conhecer ao Senhor, eles vão se aproximar de Jesus. Porque é impossível ouvir o que Cristo fez e o que Ele faz e não se aproximar dele com temor e tremor. Veja, essa mulher, ela chegou no meio da multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E ela percebeu que, após ter feito isso, ela viu que foi curada. Ela percebeu que, mesmo ele não olhando para ela, mesmo não sendo ele quem tinha tocado nela, mas ela que tinha tocado nele, mesmo sem ele ver, mesmo ele talvez de costas, pois havia uma multidão de pessoas, talvez apenas a sua mão encostou no meio daquelas pessoas. Entre aquelas pessoas, apenas a sua mão encostou nas vestes de Jesus. E ela percebeu que foi curada. Mas vejam. Vejam que não foi apenas ela que percebeu. O mestre também percebeu. Porque não tem nada que ele não veja. Jesus, é bem verdade que quando ele veio como homem. Mas ele não era simplesmente um homem. É o Verbo que se fez carne. Então, ele não precisava necessariamente ver com os seus olhos. Ele não precisava estar com os seus olhos voltados para alguém para saber quem era aquela pessoa. Quando Natanael chegou até ele, ele disse: eu conheço você antes mesmo, quando você ainda estava debaixo da figueira. Natanael nunca tinha visto Jesus, mas ele percebe que Jesus sempre o viu. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, Cristo te vê. Não importa se você muitas vezes fica perguntando, será que ele me vê? Não importa se você não o vê, não importa se algumas necessidades que você tem e você tem clamado por elas, talvez você faça parte do grupo de pessoas que tem buscado ao Senhor, clamado por viver algumas experiências que você não tem vivido, e você possa até de repente julgar que, pelo fato de não ter alcançado ou vivido aquilo que você gostaria de viver, isso represente que Cristo não tenha te visto. Talvez você é um cristão daqueles que nunca orou por alguém e essa pessoa foi curada. Talvez você seja um desses cristãos que nunca viu nenhum milagre extraordinário acontecer através da sua vida. Nunca
trouxe uma profecia para alguém, ou uma palavra de revelação, nunca veio isso ao teu coração, você nunca teve experiência com isso, e é tão comum a gente ver e ouvir isso. E essas coisas façam você pensar que você está fora do campo da visão do Senhor. Eu te digo, não. Não. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não existe lugar que os olhos do Senhor não estejam. Essa mulher tocou em Jesus, e Jesus viu mesmo sem que ele tivesse com os olhos fitos nela. A mulher sabe que ela sabe que ela tocou em Jesus. E Jesus também sabe que foi tocado por ela. Então Jesus para e diz: alguém me tocou. Veja que muitas pessoas estavam tocando nele. E os discípulos, inclusive, vão tentar censurá-lo e dizer: mestre, você só pode estar de brincadeira. Olha a quantidade de pessoas aqui em volta. E você falar que alguém te tocou, é óbvio que alguém te tocou. Muita gente está te tocando. Mas vejam, Jesus fala: não, eu estou me referindo a outro tipo de toque. Eu estou me referindo a outro tipo de aproximação. Muitas pessoas se aproximam de mim porque querem ser beneficiadas de alguma forma. Mas eu estou dizendo de um toque, não de alguém que apenas foi curado. Jesus poderia ter dito assim: olha, alguém me tocou porque alguém foi curado. Mas não. Ele diz: de mim saiu virtude. O sinal, a evidência que o Senhor mostra, a palavra que ele usa para afirmar um toque diferente dos outros, não foi o fato de alguém ser curado, mas sim a virtude, a fruto que fluiu de alguém que me tocou. O Senhor, ele é a fonte de água viva. E ele percebe que alguém bebeu dessa água. De mim saiu virtude, porque alguém me tocou. Meus irmãos, é bem interessante pensar nessa mulher, que certamente ela se esforçou muito. E todo esse esforço, toda essa luta, ela compõe a virtude dessa mulher. Ela vai até o fim. Certamente que houveram muitas barreiras para que ela se aproximasse de Jesus. Certamente que surgiram muitos empecilhos para que ela conseguisse encostar nele. Mas ela não desistiu. Ela foi até o fim porque havia esperança. E a esperança dela era Jesus. Ela não conhecia, mas ela ouviu falar. E o que ela ouviu falar foi suficiente para que ela se esforçasse o máximo possível, não desistisse e fosse até o ponto que ela queria, que ela desejava, que era tocar nele. Você que me ouve, que me assiste nesse momento, qual tem sido a virtude que a sua fé tem
tem exalado no mundo, na sua vida? A tua fé, ela tem carregado essa virtude de ir até o fim, de insistir, de se dedicar ao máximo possível para tocar em Cristo, para fazer algo que lhe agrade, para não desistir dele? Meu amigo, minha irmã, minha amiga, meu irmão, continue lutando, continue insistindo em se aproximar de Cristo. É bem verdade que o Senhor tocou em muitas pessoas. E que privilégio ser tocado pelo Senhor. Que privilégio. Que bênção é poder contar o que Cristo fez em nossas vidas. Que maravilha é testemunhar de alguma cura, de alguma provisão. É tão agradável quando alguém conta que não tinha nada em casa e de repente o Senhor trouxe a provisão de alguma forma. Quantos testemunhos nós ouvimos a esse respeito de pessoas que foram curadas de maneira inexplicável? Ou de pessoas que os médicos diziam que não tinha jeito e foram curadas sem intervenção do médico, e outras com a intervenção dos médicos que descriam dessa possibilidade. Porque o Senhor opera maravilhas usando os médicos ou não usando os médicos. O Senhor é quem opera todas as coisas. Ele é quem opera tudo em todos para a sua própria glória. É maravilhoso ouvir alguém testemunhar de um benefício que o Senhor ofereceu a essa pessoa. Que ela foi tocada pelo Senhor. Mas vejam, nós estamos diante de um outro desafio, um outro tipo de fé. É a fé de tocar no Senhor. É a fé como virtude que me faz insistir até o fim, lutar, me dedicar o máximo possível. Eu sei que em nossos dias é muito comum as pessoas irem até uma igreja quando percebe que não tem jeito, mas tudo que ela quer é receber algum benefício, é que o Senhor toque nela, é que o Senhor faça algo por ela, porque isso traz tristeza. E isso aconteceu com essa mulher. Ela se dedicou, ela foi até a pessoa certa, foi curada pelo Senhor, mas o Senhor vai dizer: tem algo a mais. Alguém me tocou. Vejam, meus irmãos, nós precisamos tocar no Senhor. Uma coisa é você pedir para que o Senhor te toque. Outra coisa é você se esforçar para tocar no Senhor. Clamar para que o Senhor te toque pode, em alguns momentos, ser resultado de uma ideia de passividade, em que você não precisa fazer muita coisa, em que você pode ficar numa posição de alguém que tem o privilégio de simplesmente pedir. Mas quando o ideal é tocar no Senhor, não há outra possibilidade senão estar convencido de que eu preciso me dedicar, usar força. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Em que sentido? Eu me esforço, eu me dedico. Eu quero essa virtude na minha vida, então eu vou lutar, porque existe uma natureza pecaminosa em mim, algo que me faz desistir, mas eu vou lutar para que esse reino me tome. Vejam, meus irmãos, que virtude Jesus está apontando nessa mulher. Alguém que só ouviu falar, mas não se deu por satisfeito. Ela não se deu por satisfeita em apenas
ouvir falar, ela precisava ter uma experiência, e essa experiência era se aproximar de mim, era tocar em mim, nem que fosse nas minhas vestes. Ah, que o Senhor nos ajude a lutarmos por essa experiência, que o Senhor nos dê graças para que a gente continue nos movendo o máximo possível para ter essa experiência de tocar no Senhor. Vejam que isso é tão real na vida dessa mulher, que quando o Senhor para e diz, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, a mulher, ela percebeu que ela não podia ocultar a informação. Ela não podia, ela não se deu o direito de ficar calada. Vejam que ela foi curada por Jesus, mas ela não voltou para a casa dela. O objetivo único não era ser curada. A virtude não está apenas no fato dela ter sido curada, porque se fosse isso ela teria ido embora. A virtude consiste nela ter continuado junto ao Senhor. A multidão continua andando, oprimindo ao Senhor, pressionando. E o Senhor fala, para tudo porque alguém me tocou. Aquela mulher poderia, quando percebeu que estava sã, curada, ela podia ter voltado. Mas ser curada não era tudo o que ela queria mais. Ela queria tocar no Senhor, ela queria conhecê-lo. E a cura foi apenas uma realização que confirmou em seu coração, não apenas que Jesus é aquele que cura, mas Jesus é aquele que eu devo seguir. Jesus é aquele que eu toquei e que eu devo continuar tocando o coração dele. Porque ele me tocou, a palavra dele através de alguém me tocou, então a partir de agora eu quero tocar nele, eu quero ser tocada por ele. Ela se dedica o máximo possível, ela continua junto à multidão, perto de Jesus, ela continua, ela não abandona. Ter sido beneficiada, ter sido curada, ter recebido o privilégio de Deus não faz com que ela agora vá viver uma outra vida, não. Porque aqueles que anunciam o que o Senhor fez, aqueles que perceberam o que o Senhor fez, eles jamais abandonam. Não dá. Houveram muitos outros homens que foram tocados por Jesus e eles foram viver a sua vida. Houve entre 10 leprosos, 9 foram embora. Jesus curou 10, apenas um voltou, apenas um, Jesus disse, a tua fé te salvou. Vejam, Jesus pergunta onde estão os 10? E ele diz, eu estou aqui, Senhor. Ele apenas clamava e adorava o Senhor. E o Senhor disse, vai meu filho, a tua fé te salvou. Não a fé te curou. Quem te curou foi eu. Mas a salvação veio por meio da fé. Vá meu filho, vá fazer aquilo que o Senhor te chamou. A tua fé te salvou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vá. O Senhor diz para você nessa noite, meu filho, minha filha, vá. Se você foi tocado pelo Senhor, se você foi curado ou curada pelo Senhor, então saia, anuncie o Evangelho de Cristo, apareça, surja, anuncie, manifeste-se. Essa mulher não se dá o privilégio, entre aspas, ela não se dá por satisfeita em ficar em silêncio. Agora existe um outro desafio. Ela ouviu Jesus falar que de mim saiu virtude. O outro desafio é, eu, uma mulher, vou pronunciar a palavra diante de todos. Ela poderia ter se conter. Ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia ser alguém que foi beneficiada por Cristo, mas que se mantém reservado de forma oculta. Mas vejam que a Bíblia diz que, então, vendo que não podia ocultar-se. Por que ela não podia? É lógico que não é porque ela não podia ficar em silêncio, era só ela ficar. Não é que alguém estava tampando a boca dela, não.
ela não podia ocultar-se porque o seu coração fervia. Ela sabia que o Senhor tinha curado, que algo maravilhoso tinha acontecido, que além de ela ter sido curada, ela foi percebida pelo Senhor. Ela existia, porque aqueles que têm um encontro com Cristo de verdade, eles passam a existir. Eles não são alguém, eles não se colocam no grupo de pessoas que desaparecem, que não existem, que são cristãos ocultos, não. Ela percebe que ela não pode se dar ao luxo de ficar em silêncio, de não se manifestar. Ela precisa divulgar o que Cristo fez, ela precisa anunciar. É com ela que o Senhor está falando agora. Então ela não podia ocultar-se. E ela aproximou-se tremendo. Vejam, porque aquele que tem um encontro com o Senhor, ele é movido por temor e tremor. Ela tem total reverência. E ela prostra-se ante ele. É isso que um cristão faz quando chega na casa de Deus. Ele se prostra. Ele não vai ali apenas para pedir que o Senhor faça algo em seu favor. Não, ele já percebeu que o Senhor fez algo em favor dele. Que ele está ali porque ele é fruto do favor do Senhor. Então ele se prostra. Sempre. É uma atitude contínua. Seus olhos não estão voltados para os outros. Seus olhos não são olhos que estão o tempo todo analisando e percebendo quem é cristão e quem não é. Não, não, não. Eles estão preocupados com quem eles estão sendo diante do Senhor. Se eles estão correspondendo à ordem de Cristo. O objetivo deles não é aparecer para que o seu nome ou a sua imagem seja conhecida. Não, o objetivo é anunciar Cristo, mesmo que a sua imagem seja uma ferramenta, e ela será, e ela deve ser. Sua imagem, seu comportamento, sua fala, sua postura diante do mundo, diante dos homens. Isso é o que irá demonstrar a virtude de Cristo. Não é o que você fala, mas é o porquê você fala. É o que está acontecendo dentro de você quando você fala. É isso. Aquilo que vem do Espírito, do âmago, da alma. Aleluia. Ah, querido amigo e irmão. O Senhor tem salvado tantas pessoas, tem curado tantas pessoas. Você não pode se dar ao péssimo luxo de ficar em silêncio, de ser um analista do Evangelho. Não. É necessário mergulhar. É necessário se enxergar no Evangelho. É necessário ir para a Bíblia para ser conhecido, para perceber quem eu sou, o que falta em mim. Como o jovem rico disse, o que me falta ainda? E à medida que nós vamos percebendo isso, a gente vai trabalhando para que aquilo que nos falta possa acontecer. Aquilo que nos falta fazer possa ser feito. Vejam bem. Ela, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Ela mostra a causa porque tocou no Senhor. Ela não fala apenas que foi curada, ela fala a causa. E qual é a causa? A esperança. Eu ouvi falar dele. Algo fluiu no meu coração. Qual foi a causa? Ela não conta que tocou nele. Ela se preocupa em contar a causa. Por que ela tocou nele? O objetivo dela não é mostrar apenas que foi curada. O objetivo dela é mostrar o porquê que ela se esforçou para ir até o Senhor. Aleluia. Vejam, após ela contar a causa, porque ela havia tocado e como foi logo sarada, são duas coisas que ela conta. O motivo pelo qual ela se esforça para tocar em Jesus, e depois ela conta
a maneira com que a cura se deu. Ela testemunha da misericórdia de Cristo a todos. Ela testemunha o senhorio de Jesus a todos que estão ali naquele momento. Ela não pode ficar calada. Ela não vai se esconder. Ela não está preocupada com a maneira que ela será vista por crer única e exclusivamente em Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Não. Ela vai anunciar. Ela não vai dividir a glória dele com ela. Ela não vai dividir a glória dele com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, e eu preciso anunciá-lo. Ninguém me importa mais. Ninguém me incomoda mais no que diz respeito a eu querer agradar do que o Senhor. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha família, minhas irmãs, eu amo minha esposa, meus filhos, eu amo os meus irmãos. Eu devo ter um comportamento que beneficia todos eles. Mas, se eu chegar a em um momento em que eu precise decidir entre agradar ao Senhor e agradar a todos eles, eu terei que agradar ao Senhor. Quem foi tocado por Cristo vai agradar ao Senhor. Foi isso o que Abraão fez quando sai da tua terra, da terra dele, da parentela, e vai para uma terra, um lugar que o Senhor mostrou. Finalizando, meus irmãos, o mais importante agora é ouvir o que Jesus disse para ela. E ele disse: tem bom ânimo, filha. Vejam, irmãos, a mulher já tinha sido curada por ele. Ela já estava sã. E Jesus vai dizer para ela: tem de bom ânimo. Isso não tem a ver mais com a cura, porque isso já aconteceu. Tem de bom ânimo diante dos desafios que você tem daqui para frente. Você foi curada pelo Senhor, você foi salva pelo Senhor, a palavra do Senhor te convenceu, a experiência que você teve com Cristo foi real. Então você sabe que haverá desafios pela frente. E como você irá enxergar esse desafio? Como barreiras suficientes para que você não siga, não continue na missão que o Senhor te chamou? Se você enxerga as barreiras e você começa a fazer os cálculos, talvez sejam cálculos que te levem a uma conclusão de que é tudo muito difícil. Mas o Senhor disse para essa mulher: tende bom ânimo. Você já me tocou? Agora você tem a convicção de que eu estou contigo, que os meus olhos estão sobre você. Você teve a primeira experiência pessoal e agora você terá diversas experiências pessoais. Tem de bom ânimo. Você que está me ouvindo nessa noite, tem de bom ânimo. O Senhor é contigo. O Senhor te vê. O Senhor é aquele que te curou. O Senhor é aquele que vai te conduzir na caminhada, na sua história. Seja certa disso. O Senhor é contigo. Venha os desafios que vier, o Senhor é contigo. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele diz também: não temerei mal algum. O salmista diz isso: não temerei mal algum. Veja que ele não está dizendo não sofrerei mal algum, não terei dano algum. Não, o que ele está dizendo é: não temerei. Pode vir danos, porque seguir a Cristo também implica em sofrer alguns danos. Rejeição, perseguição, pessoas que passam a não gostar de você simplesmente pelo fato de você ser um cristão verdadeiro. Mas ele diz: não tema esses danos. Não temerei dano algum. Não temerei. Não temas.
E por fim ele diz: filha. Porque quem toca no Senhor, como essa mulher tocou, tem que ser filho, filha. Isso destaca. Os filhos de Deus se manifestam dessa forma. Eles glorificam o nome do Senhor. Eles vão até o fim. Eles foram curados, eles continuam e eles sabem que tem uma missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Eles são participantes de tudo aquilo que está relacionado ao mundo que o Senhor inseriu. O Senhor te deu uma família, então você tem uma missão perante essa família. O Senhor te deu uma igreja, então você tem uma missão perante essa igreja. O Senhor te colocou diante de pessoas no trabalho, então você tem uma missão diante desse trabalho. Não seja um trabalhador apenas como alguém que enxerga uma oportunidade para ser bem sucedido ali. Ser bem sucedido ali e não ser bem sucedido diante do Senhor é se enquadrar no quadro daqueles que o Senhor diz: ó minha alma, descanse em paz. E o Senhor diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem conquistado, para quem será? Filho, filha, a tua fé te salvou. A tua postura, a tua maneira de caminhar, a tua dedicação, a maneira com que você está se esforçando e se dedicando ao Senhor. Isso tudo é evidência de que a tua fé salvou. Essa fé que o mundo está percebendo. A fé da insistência. A fé do carinho. A fé do apego. A fé que faz a gente colocar o Senhor em primeiro lugar em qualquer circunstância. Que faz com que nenhum outro assunto seja mais importante para nós do que o Evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão, o Evangelho está em primeiro lugar. No que diz respeito a anunciar para as pessoas, é o assunto principal. Está à frente da ideia de convencer as outras pessoas a respeito de qualquer outra coisa. É comum a gente opinar para as pessoas e brigar com elas, tentando mostrar para elas o que é melhor para elas, baseado na nossa opinião. Mas vejam, a ferramenta única é o Evangelho. Se o Evangelho não for o instrumento principal para que você convença alguém sobre o que é melhor para ela, você está equivocado. Nada mais é tão precioso do que pregar o Evangelho de Cristo. Vá, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos orar e encerrar o culto desta noite. Mas que o Senhor te use. Que você seja um instrumento à disposição do reino de Deus. Que você apareça, que você exista. Porque aqueles que tocam no Senhor são aqueles que existem de verdade perante o Senhor. Não são aqueles que o Senhor dirá: louco, essa noite pedirão a sua alma. Não são aqueles que o Senhor dirá: afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Não. Aqueles que tocaram no Senhor são chamados de filhos. E naquele grande dia ele dirá: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo é porque serviu. Sua vida esteve à disposição do serviço ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, muito obrigado, porque a tua palavra, ela nos preenche. Nada é mais relevante para nós do que ouvir o Senhor falar conosco. Eu clamo nesse momento para que o Senhor venha alcançar cada pessoa nesse instante, que ouviu, está ouvindo, e aqueles que ouvirão. Aqueles cristãos que estão indecisos e ocupados com tantas coisas, que ainda estão interessados e atraídos por tantas outras coisas. E essas outras coisas representam para eles um prazer muito grande
algo que é como uma barreira para que eles não se aproximem do Senhor. Ó meu Pai, faça com que eles possam ter seus olhos abertos, como o Senhor abriu os olhos de muitos cegos. Faça com que os seus ouvidos, sua boca possa se abrir. Faça, Senhor, com que seus pés possam ser fortalecidos novamente e eles possam andar. Muito obrigado, Pai. Restaura cada coração e cada vida. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Na quinta-feira nós nos encontraremos novamente, às 8 horas. Fique na paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus.